nós sabemos, pelos ensinamentos da doutrina espírita e dos espíritos, que eles influenciam em nossos pensamentos e atos. Isso a gente sabe. Como, a nossa dúvida aqui da nossa internauta é como saber discernir qual que é o meu pensamento que eu devo ouvir e qual não devo ouvir. Ainda é muito difícil para mim entender qual deles direcionar meu pensamento. Meu muito obrigado por me ajudar. Eu vou lhe dar duas respostas. A primeira é a seguinte: na dúvida, aconselhe-se com quem está certo. Mas como é que eu vou saber quem está certo? A nossa referência é Jesus. Se você recebe uma sugestão, você pergunta: Jesus me sugeriria isso? Jesus me proporia isso? Se a sugestão é consentânea ao pensamento de Jesus, ou seja, se o que está sendo proposto vai ao encontro daquilo que Jesus propunha, faça. Mas se colide, ou seja, se vai de encontro ao que o Cristo falava, não faça. Use como métrica, use como medida do que é certo ou do que é errado fazer as referências de orientação daquilo que Jesus propunha. Essa é a grande medida. A gente não deve guiar as nossas vidas pelas sugestões que os espíritos nos dão. É muito perigoso você viver a sua existência. E aí, o que é que eu faço? E aí, o que é que eu faço? Tem até um caso narrado numa obra do Richard Simonetti, Atravessando a Rua, do sujeito que tirou a carteira, mas era médium. E ele dirigia e o espírito do lado dele dizia: vai, passa, então, vai. Aí ele passava. E com o tempo ele se habituou com esse copiloto. Então ele andava na rua, aí o espírito dizia: vai. E conta o Richard Simonetti, mas isso é uma história, né? Isso não é uma coisa real, é para a gente ilustrar o pensamento. O sujeito pegou uma descida na estrada e ele vem descendo, lá embaixo era uma ponte estreita e do outro lado vinha um caminhão. Aí ele reduziu, com medo do caminhão. Aí o espírito disse: vai que dá, vai que dá. Aí ele pisou e desceu a ladeira. Quando ele desceu a ladeira, ele entrou na ponte de um lado e o caminhão entrou do outro. Quando o caminhão entrou de um lado e ele do outro, não ia dar para os dois. Quando ele entrou na ponte, ele deu aquele: meu Deus, e agora? Aí o espírito do lado dele disse: acho que não vai dar, não. Então, a gente seguir as sugestões dos espíritos não é garantia de acerto, porque existe todo tipo de espírito no mundo espiritual. E a gente não pode seguir as nossas vidas pela sugestão que os espíritos nos oferecem. Nossa bússola não é o que nos sugerem. Nossa bússola é o que Jesus deixou de referência para nós. Então, minha primeira resposta para você é essa. Use como referência não o que eles dizem para você. Use como referência aquilo que o Cristo deixou de ensinamento dentro dos evangelhos. Resposta número 2. Sua pergunta está no Livro dos Espíritos. Se não me engano, é a pergunta 450. 460. 459 é essa que você falou. Pergunta seguinte. Ele pergunta: como distinguir o que é nosso daquilo que é dos espíritos? Aí, os espíritos não interessam. Se o pensamento é seu, se o pensamento é de outrem. Uma vez que você pensou, ele passou a ser seu. Então, que diferença vai fazer? Esse é meu, esse não é meu. Não adianta. Melhor ficar com a informação de que você pensou, passou a ser seu, independente de não ter sido gerado por você. Aí Kardec insiste numa subpergunta. Tá, mas e se eu quiser saber quem é, na verdade, aquele que eu posso dizer que é o meu pensamento? Aí os espíritos, então, dizem: tá bom, isso aqui não vai servir para nada, mas não vou te dizer. O primeiro pensamento é o seu. O segundo é do espírito. Então, qual é o primeiro movimento que você tem? Esse é o seu. Esse é o seu. É o que está mais dentro de você.
Mas aí a nossa bússola não pode ser nos guiar por aquilo que ele nos sugere, para não ser joguete dos espíritos, mas usar a nossa referência infalível, o Evangelho de Jesus, o roteiro perfeito para a felicidade do espírito.